Hoje eu vou te mostrar a história de 5 homens da Bíblia que cometeram erros graves e foram severamente punidos. Assiste até o final, que com certeza você vai se surpreender com o final que eles tiveram. A primeira pessoa que cometeu um grave erro e que nós vamos falar aqui é sobre Moisés. A Bíblia fala em Números capítulo 20 sobre uma ocasião específica em que Deus orienta Moisés a falar para a rocha, para que daquela rocha pudesse sair a água e ele pudesse matar a sede do povo. Só que Moisés, acompanhado de Arão, não cumpriu totalmente essa ordem de Deus. E ao invés de ele falar para a rocha, ele bateu na rocha. O intuito de Deus ao dar direcionamento para Moisés falar para a rocha era que justamente o nome dele fosse glorificado pelo povo de Israel. Então, além de bater na rocha, você ainda pode ver no versículo 10 que Moisés, bem chateado, ainda perguntou para o povo se eles acreditavam que ele, Moisés, tinha poder para tirar água daquela rocha. Ele tomou a honra para si de uma provisão que era de Deus. Moisés era apenas um instrumento de Deus para fazer o milagre. Então, devido a esse acontecimento, se você verificar no capítulo 20 de Números, Deus traz uma punição para Moisés, dizendo que ele não entraria na terra prometida. O segundo homem que cometeu um grave erro na palavra de Deus foi Davi. Aquele mesmo que foi inspirado pelo Espírito de Deus a tantos atos de coragem, como enfrentar leões, ursos e gigantes. Deus o usou para liderar o povo num período difícil, em que Israel era constantemente perseguido pelos povos vizinhos. Se nós formos olhar a história de Davi, no livro de Samuel, você vai ver que Davi cobiçou a mulher do seu próximo. Inclusive, planejou que um de seus soldados fosse morto para que ele ficasse com a mulher chamada Batseba. Após essa situação trágica, Deus manda o profeta Natã falar para Davi que ele seria castigado por aquela atitude tão indigna, a ponto de perder o filho que tinha sido fruto daquele relacionamento adúltero entre Davi e Batseba. O ponto principal dessa história é que mesmo após tudo isso, ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus, devido ao seu arrependimento verdadeiro. Se você olhar lá nos livros de Salmos, capítulo 51, você vai ver que mesmo Davi errando, falhando e cometendo erros graves, ele se arrependia verdadeiramente, aceitava a correção de Deus. E Deus perdoou Davi, porque ele ama seus filhos e se agrada quando eles deixam o orgulho de lado e reconhecem que são falhos e que dependem da sua misericórdia. O terceiro homem que iremos falar se trata do rei Salomão, responsável pelos livros de Provérbios, de Cânticos e de Eclesiastes. Salomão, apesar de ser conhecido por uma grande sabedoria, cometeu 3 grandes erros. O primeiro e principal erro que ele cometeu foi esfriar espiritualmente e cair na idolatria após se envolver com mulheres de fora do povo de Deus. E essa história da Bíblia não está ali por acaso. Você conhece alguma pessoa que se envolveu em um relacionamento errado e deixou de alcançar o que Deus tinha para ela? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. O segundo erro que ele cometeu foi relacionado à vaidade. Ele buscou matar Jeroboão quando ficou sabendo que esse homem havia recebido uma profecia para liderar as 10 tribos de Israel. E por fim, seu outro erro foi a ganância. Mesmo sendo um homem muito rico, ele quis cobrar mais impostos do povo de Israel e isso não deu certo. Mas depois de tudo isso, Salomão se arrependeu de seus pecados e foi usado por Deus para escrever o livro de Eclesiastes, que trouxe a todos nós ensinamentos necessários sobre a vontade de Deus e como que a maior parte das coisas nesse mundo é simplesmente vaidade. O quarto personagem que cometeu um grande erro foi Pedro. Ele era um dos discípulos bem próximos de Jesus e era um típico pescador, com uma personalidade direta e impulsiva, mas de pouca fé. O apóstolo Pedro foi o discípulo que, conforme Jesus havia dito, o negou 3 vezes antes que o galo cantasse, na ocasião que envolve a prisão e crucificação do Senhor. Esse foi o erro mais marcante desse discípulo, e a Bíblia fala que ele se arrependeu amargamente disso.
Como consequência desse arrependimento, não podemos deixar de mencionar a grande reviravolta que teve na vida desse homem após a ressurreição de Jesus. O apóstolo Pedro foi o primeiro a pregar o evangelho no dia de Pentecostes e que cerca de 3.000 pessoas se converteram. Até o capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos, Pedro aparece com um grande protagonismo e a história revela que ele entregou a sua própria vida por amor ao Evangelho. Nosso último personagem é o apóstolo Paulo. Ele foi o autor de pelo menos 13 livros do Novo Testamento e fundou várias igrejas no início do cristianismo, principalmente entre aqueles que não eram judeus. Mas nem sempre a vida de Paulo foi toda essa inspiração. Em sua juventude, ele era um grande fariseu, famoso por ser perseguidor das pessoas que aceitavam a Jesus, a ponto de ser um dos que presenciaram a morte de Estevão, o primeiro mártir cristão. A Bíblia narra que um dia, enquanto ia a caminho de Damasco para prender mais cristãos, uma luz brilhou e o cegou, e Paulo ouviu a voz de Jesus perguntando por que ele estava perseguindo. A partir daquele momento, ele estava se tornando o apóstolo Paulo como nós o conhecemos. Um dos maiores soldados de Cristo que dedicou toda a sua vida para espalhar a mensagem de salvação para o mundo. Isso mostra que, além de Deus perdoar um homem cheio de maldade, ele pode usar esse mesmo homem para seus grandes propósitos de salvação. O que eu quero trazer de ensinamento para todos nós, que nós podemos aprender com cada um desses personagens, é que mesmo diante dos nossos erros mais graves, Deus ainda tem misericórdia das nossas vidas e Ele sempre nos dá uma segunda chance. Assim como deu para Moisés, assim como deu para Pedro, assim como deu para Paulo e assim como deu para Davi e para Salomão. Ele também nos dá uma nova chance de transformar os nossos erros em oportunidades para que outros vejam a grandeza e a misericórdia do Senhor através das nossas vidas. Se você gostou desse vídeo, eu queria te convidar para você compartilhar para que a palavra de Deus possa alcançar infinitamente mais vidas e para que juntos nós possamos seguir adiante com o ensino da palavra de Deus, inundados pelo poder do Espírito Santo. Que Deus te abençoe.